Amados, vamos à palavra de Deus? Amém, amados? Vamos à palavra de Deus? Você está alegre com essa possibilidade de... Glória a Deus por isso, amém? Vamos nos colocar de pé então, nós faremos aqui uma leitura de algumas porções. E você vai ficar um pouquinho de pé, mas daqui a pouquinho vai acabar, amém? E vamos começar lá com Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15... do verso 12 até o verso de número 14, amém? Aqui nós temos um encontro de Deus com Abrão. Diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Vamos lá em Êxodo agora, capítulo 12, por favor. Êxodo, capítulo 12. Chegamos? Vamos ler aqui do 1 até o 19. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Vamos lá agora no versículo 37 desse mesmo capítulo, por gentileza.
Versículo 37. A saída, dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente. Subiu o quê, gente? O quê? Então não foram só judeus. Subiu também com eles um misto de gente. Ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite que o Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Amém? Deixa marcado aí, vamos lá no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. A revelação que João traz. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos agora mais um salto, lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, versos 3 e 4. Achamos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado, porque nós temos uma herança reservada no céu. Tem algo nos aguardando no céu. E nessa noite, Pai, nós queremos que o Senhor abra as janelas do nosso entendimento e os olhos do nosso coração e nos ajude, Pai, a entender, a perceber, a aprender aquilo que temos que observar, para que Páscoa tenha efeito na nossa vida, para que Páscoa, Deus amado, nos possibilite um dia sair desse mundo na direção da terra prometida, na direção da herança que o Senhor já tem preparado para todos nós. Amém? Pode se assentar, minha irmã e meu irmão. Glória a Deus. Eu quero me desculpar com vocês por tanto tempo de pé, mas é porque nós precisávamos passar por esses textos, a fim de que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo nessa noite quer falar aos nossos corações. E o Espírito Santo hoje quer falar conosco sobre uma coisa muito especial. Hoje ele quer falar com a gente sobre Páscoa. Hoje ele quer abrir os nossos olhos para um correto entendimento sobre Páscoa. Até porque hoje é o dia da Páscoa, não é verdade? Hoje foi o dia da Páscoa. E o que é Páscoa mesmo, gente? O que significa Páscoa verdadeiramente? Para muitas pessoas hoje, o que foi Páscoa? Páscoa, por exemplo, para os comerciantes, hoje foi um dia de muita alegria. Foi um dia de muita felicidade, porque pesquisas revelam que só nesse ano o movimento financeiro da Páscoa girou em torno de 5,3 bilhões de reais. Foi 26% maior do que o movimento do ano passado. Então hoje, esse ano, gastou-se mais com Páscoa do que o ano passado. O que fez com que os comerciantes estejam com um sorriso de orelha a orelha. Então Páscoa para os comerciantes tem essa conotação, Já para os apaixonados, o que é Páscoa?
Páscoa é aquele dia em que você demonstra o tamanho do seu amor, né? Se o namorado hoje chegou na casa da namorada com um ovo desse tamanho, ele foi por 10, né? Tá todo enrolado, endividado, comprou em 10 vezes, tá com a corda no pescoço, mas a namorada tá com um sorriso também, de orelha a orelha. Mas se o dito cujo chegou lá com uma caixa de bombom, tá lascado, tá enrolado, tá igual eu fiquei quando eu namorava o mozão. Você conhece essa história? Eu namorava o mozão, servi em Santos Dumont, 4º Esquadrão SEMEC. Fui fazer um curso básico de montanha, Barbosa. 15 dias de ralação, né? O curso terminou na quinta-feira da Semana Santa. Eu cheguei no quartel, tive a seguinte notícia: se você está de serviço no sábado. Liguei pro mozão: mozão, não vai dar para eu viajar. Não era mozão ainda não, né? Não vai dar para eu viajar, amor, porque eu estou de serviço. Aí eu ouvi aquela coisa assim, não parecia um raio no telefone. Aí fiquei até triste mesmo, porque eu queria ir para casa, ver o meu amor. Ela tinha um cabelo assim igual da Laura, grandão, cacheado, né? Me embolar naqueles cachos dos seus cabelos, né? Ver meus pais. Estava doido para ir, mas estava de serviço. Aí no sábado assumi o serviço, triste. De repente quem passa? O comandante do quartel, Capitão Hélio. Ô Magno, e aí o curso? Poxa, chefe, foi bom, não sei o quê. E fala: ah, senhor, só que eu falo, chefe, sabe o que aconteceu? Eu voltei, já estava de serviço. Será que eu posso? Não, faz o seguinte, viaja amanhã e volta só quarta-feira. Nem era crente, gente. Olha como é que Deus é bom. Aí viajei, saí de Santos Dumont no domingo de manhã, fui para a rodoviária de Juiz de Fora, né? Como eu cheguei na quinta, eu estava cansado. Na sexta, eu não saí, fiquei no quartel, era laranjeira, comi no quartel, dormi no quartel, acordei no sábado de serviço, domingo fui para a rodoviária de Juiz de Fora, peguei um ônibus para Valença, cheguei em Valença, comprei o quê? Uma caixinha de bombom. Fui para a casa da dona Regina, veio a minha namorada. A minha namorada tem um tio, o tio Zé. O tio Zé é o Dom Juan de Valença. Não sei o que as meninas viram no tio Zé, né, amor? Todas as moças de Valença já namoraram o tio Zé. Inclusive uma prima da minha ex-namorada que eu deixei por causa do mozão, gente. Só que eu cheguei na casa do mozão e a prima da minha namorada, aquela bênção, tinha falado para a Viviane: ó, se preocupa não, porque ele não veio, porque ele está de serviço, mas quando ele vier você vai ver. Ele vai trazer um urso para você, ou vai trazer um coelho para você, ele vai trazer um bombom para você desse tamanho, porque ele trazia lá para outra. Chega quem lá? O pobre do Magno com uma caixinha de bombom, garoto. Gente, até hoje eu estou igual o Paulo, eu carrego as marcas, sabe? Só que não de Cristo, né? Do negócio da caça que ela me jogou. Ela tinha o cabelo assim, quando ela fazia o cabelo assim pro meu lado assim, e mordeu, e me unhou, né? Porque eu perdi ponto, gente. Dia da Páscoa para os apaixonados é dia de você mostrar o tamanho do amor, né? Hoje, graças a Deus, é todo mundo crente, ninguém pensar mais nisso, né? Glória a Deus. Então, amados, eu estou falando de alguns entendimentos a respeito de Páscoa. E por falar em entendimento, essa semana o site EC Global, ele fez uma pesquisa onde o seguinte foi revelado: 35% das pessoas que comemoram a Páscoa, somente 35% das pessoas que comemoram a Páscoa consideram o seu aspecto religioso. E desses 35%, somente 5% consegue definir com certeza, com clareza, o que é que significa Páscoa. É muito pouca gente, gente. É muito pouca gente atentando para essa data, que é de suma importância. É muito pouca gente interessada nessa data, que traz uma revelação tremenda, gente. É muito pouca gente comprometido com o que significa essa coisa, que tem um significado especial, porque fala de transformação, de mudança da nossa vida. O significado da Páscoa é algo por demais abençoador, gente. Para quem? Ah, para nós cristãos, sim. Somente para nós, não, gente. Para muitos credos, para muitas culturas, inclusive para aqueles nossos irmãos que haverão de aceitar que Jesus Cristo é o Salvador, né? Os judeus, eles têm assim uma deferência pela Páscoa que é muito grande. Aliás, eu não sei se você sabe, gente, a Páscoa do judeu começou no dia 12 de abril,
né? Na tarde do dia 12, e terminou hoje, na tarde do dia 19, coincidindo com a nossa Páscoa. E sabe, isso não acontece sempre, porque o calendário do judeu, ele é baseado num calendário lunar. Já o nosso calendário é o calendário gregoriano, ele é baseado no sol. Então essa coincidência dificilmente acontece, mas aconteceu nesse ano. E eu vejo assim pelos olhos da fé, um dedo celestial nisso. Amém? Um dedo celestial trazendo um alinhamento em relação a quê? Ao entendimento que Deus deseja, seja o entendimento de todos os povos. E que entendimento Deus deseja que seja o entendimento de todos os povos? O valor do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O valor do sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida, gente. O desejo do Senhor é que todo povo, tribo, língua, raça e nação tenha noção e diga assim para Jesus: Jesus, o teu sacrifício não foi em vão, eu te entrego a minha vida ao Senhor. É isso que Deus deseja, é isso que Deus espera. Espera para quem, pastor? Somente para os cristãos? Não. Somente para os judeus? Também não. Somente para os gentios? Também não. Deus deseja isso para todas as criaturas, porque o que está escrito é que Deus amou o mundo, por isso o sangue que foi derramado pelo mundo. O sangue é pelo mundo, e mundo, amados, nesse sentido, mundo não é o planeta onde as pessoas estão, mas mundo é as pessoas que estão no planeta. Deus deseja salvar toda a humanidade, e por isso, queridos e queridas, esse sangue precioso foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue precioso foi vertido na cruz do Calvário. E a respeito desse sangue precioso derramado por Jesus, gente, tem uma coisa que nós temos que entender, tem uma coisa que nós temos que perceber, e que diz respeito à Páscoa. O que é a Páscoa, amados? A Páscoa é talvez um dos momentos mais importantes da humanidade. Sabe por quê? Porque a Páscoa é o fundamento da nossa salvação. A Páscoa é o fundamento da nossa salvação. Eu não estou dizendo que foi a Páscoa que nos salvou. Quem nos salva é Jesus Cristo. Amém, amados? Quem nos salva é o Filho de Deus, é Jesus Cristo quem nos salva. Só que tem um detalhe: Jesus Cristo não apareceu do nada, Jesus Cristo não caiu de paraquedas, Jesus Cristo não foi o papagaio de pirata que apareceu na foto da nossa existência. Jesus Cristo, a palavra vai me mostrar, foi uma coisa pensada por Deus desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, gente. E isso nos é demonstrado por meio da Páscoa. A Páscoa então é o traçado, a Páscoa é o alicerce sobre o qual a nossa salvação foi construída, foi erigida, foi erguida, porque a Páscoa é uma coisa que anuncia Jesus desde o Gênesis. Gênesis capítulo 15 nós lemos Deus falando para o Abrão: Abrão, preste atenção, fique sabendo que essa geração vai ser o quê? Peregrina, estrangeira, prisioneira no Egito. Mas fique sabendo que para essa geração vai ter libertação, gente. Aí depois a gente chega no Êxodo e é a mesma coisa, é o povo sendo liberto do Egito. E pastor, o que é que Gênesis aponta? O que é que o Êxodo aponta? Êxodo e Gênesis apontam, ou está implícito em Êxodo e Gênesis, aquilo que não está implícito, mas que está escrito de forma clara, lá na carta que o apóstolo Pedro escreveu. E o que ele escreveu foi:
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o que está implícito no Gênesis, implícito no Êxodo, está de forma clara na palavra de Deus, na carta do apóstolo Pedro. Jesus Cristo é a solução pensada para a nossa vida, meu irmão, desde antes da fundação do mundo. Ele sempre foi, é e será o Cordeiro que veio para nos salvar. Ele já salvou os que existiram antes de nós, Ele salvou os que existem conosco, Ele salvará os que virão depois de nós, porque Jesus é o Cordeiro, é a Páscoa pensada para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, mudar tudo, gente. Nos tirar dessa condição, que é parecida com a condição dos egípcios. Deus falou para o Abrão, olha só, eles serão o quê? Peregrinos e estrangeiros. Nós somos o que a palavra fala? Nós somos peregrinos e estrangeiros, mas por causa de Jesus, assim como eles saíram do Egito, nós um dia sairemos dessa terra, incólumes, salvos, resgatados, transformados na direção da terra prometida, na direção da nova Jerusalém, para que possamos habitar eternamente com Jesus. E tudo isso por quê? Porque aconteceu Páscoa para nós. Se deu Páscoa, se estabeleceu Páscoa. Mas o que é Páscoa, pastor? O que é verdadeiramente Páscoa? É o que nós passaremos a ver agora, falando um pouco desses textos aqui, que nós fizemos a leitura. Aí de repente, alguém poderia perguntar, mas pastor, o senhor vai se basear em qual texto? Porque o senhor leu lá o texto do Êxodo, o texto que fala da antiga aliança, né? E eu sei que na antiga aliança, aquilo aponta para a Páscoa judaica, né? Até hoje os judeus observam tudo aquilo que está lá escrito no Êxodo. Eles têm, por exemplo, até hoje a prática do seder pascal, que é o jantar que eles comem durante a Páscoa, onde tem lá o betizá, o zeroar, o carpas, o charocé, o matizá. Até hoje eles observam essa Páscoa, a Páscoa judaica, onde a figura central dela é o Moisés. Foi Moisés que recebeu a revelação de Deus e repassou o povo, e o povo então saiu do Egito. É dessa Páscoa que o Senhor vai falar com a gente, porque essa Páscoa eu acho que não tem muito a ver com a gente. O que tem a ver com a gente é a Páscoa cristã. De qual Páscoa o Senhor vai falar? É da Páscoa judaica ou é da Páscoa cristã? Cuja figura central é Jesus Cristo, que como cordeiro derramou o sangue dele e me salvou. De qual Páscoa o Senhor vai falar? Meu irmão e minha irmã, eu quero refletir com vocês hoje sobre a Páscoa bíblica, sobre a Páscoa que se encontra na palavra de Deus, amém? E meu querido e minha querida, tudo isso aqui é palavra de Deus, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Tudo o que está aqui é útil para o ensino, para a correção e para nos deixar verdadeiramente imagem e semelhança do Senhor. Então hoje nós iremos conversar sobre a Páscoa bíblica. E pastor, por que o senhor fez esse comentário? Porque tem pastor pregando isso, gente. Eu não tenho mais que olhar para a Páscoa do Êxodo. Eu não tenho mais que olhar para o Antigo Testamento. O crente hoje, ele tem que viver a Páscoa cristã. Meu irmão, nós temos que viver a Páscoa bíblica, a Páscoa que nos foi dada, que nos foi ensinada por Deus. Nós temos que conhecer o que está na Bíblia, porque o que está escrito é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, queridos. É o conhecimento da verdade que nos liberta, e o desconhecimento da verdade, eu penso, é a causa de tantos disparates, de tantas loucuras, de tantos equívocos. O desconhecimento da verdade. Qual verdade? Que nós temos que conhecer a verdade.
O desconhecimento que nós temos que conhecer a verdade, eu penso, me perdoe, é a causa de tantas imbecilidades hoje, em termos de prática de fé. Onde já se viu, gente, associar ovo à Páscoa? Onde já se viu associar coelho à Páscoa? A história do ovo. Um belo dia, alguém com uma certa autoridade falou assim: o que é o ovo? O ovo é uma coisa que tem uma coisa dentro dela, que se incubada, que se chocada a uma determinada temperatura, aquela coisa que está dentro dela vira uma outra coisa e que aparece viva. O pintinho, por exemplo. Por isso o ovo agora é o símbolo da vida, é o símbolo da Páscoa. Fizeram isso, gente. Século XVIII. Autoridades eclesiásticas, eles que me perdoem. O símbolo da Páscoa não é o ovo que tem uma coisa que tem que ser chocado, incubado para virar uma outra coisa. O símbolo da Páscoa para mim é aquele que não foi gerado, que não foi criado, que não foi incubado, aquele que nada e nem ninguém formou, porque ele é antes de todas as coisas e ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor da vida, o doador da vida, o único Senhor. Ele é o símbolo da vida. Ele, tão somente ele é o símbolo da vida. Mas disseram que era o coelho, melhor, o ovo. E aí até o pobre do coelho também entrou de gaiato no navio, né? E se ainda fosse a coelha para botar um negócio para o coelho resolver, gente. Vê se pode. E qual a história do coelho? É que em algumas regiões árticas, congeladas, os animais costumam hibernar, né? Você sabe o que é hibernação, né? Ele entra para a caverna e fica parecendo morto ali dentro. E isso acontecia inclusive com o coelho. Aí quando o inverno estava terminando, o primeiro bichinho que aparecia se cavando na neve com aquele focinzinho assim, era o coelho. Aí disseram: o coelho é o símbolo do ressurgimento da vida. Aí um santo papa disse: o coelho agora é o símbolo da ressurreição. Porque o coelho que parecia que morreu, mas não morreu, ressurgiu primeiro. Meu irmão, o símbolo da ressurreição não é alguém que pareceu que morreu, mas não morreu. Não é alguém que pareceu estar sem vida, mas estava vivo. O símbolo da ressurreição, escuta aí, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, trazendo nas mãos a chave da morte e do inferno. Ele é o símbolo da Páscoa. Ele é o símbolo da Páscoa. Oh, aleluia! E amados, nós temos que entender essas coisas, nós temos que compreender essas coisas, nós temos que saber o que é Páscoa e o que é que a Páscoa requer de nós. Porque tem gente que pensa que a gente honra a Páscoa, que honra Cristo, que nós honramos a Deus, é quando nós pegamos esses apêndices que o engano colocou e acrescentamos na nossa forma de celebrar Páscoa, de cultuar Páscoa, de entender Páscoa. Nós tivemos uma pessoa que congregou com a gente na outra igreja, ficou de janeiro a abril, ou março, final de março, nem lembro, e que falou: pastor, eu vou embora dessa igreja. Eu falei: por que, minha linda? Essa igreja aqui não honra a Páscoa, não valoriza a Páscoa. Como não? A gente ora aqui, a gente fala de Jesus, a gente prega Jesus, né? A gente fala da verdade, mas não teve sequer uma decoração da Páscoa. Aqui não acende as velas, né? Igual a igreja católica acende. Eu falei assim: meu irmão, eu acendi muito vela quando eu era macumbeiro, entendeu? O Senhor já me libertou desse negócio. Deus é luz e os que andam na luz não tem treva na vida dele. Então aqui, minha irmã, a gente não acende vela mesmo não coloca aquelas coisas não. Lá de onde a senhora veio tinha isso, mas aqui não tem, meu irmão. Mas tem gente que pensa que honra a Deus, gente. É quando eu me preocupo com essas coisas. Eu dou valor a essas coisas. Mas amado, quer honrar a Deus na Páscoa, quer honrar a Jesus na Páscoa, entenda o que é Páscoa e responda corretamente àquilo que a Páscoa requer de ti. Porque, meu irmão, a Páscoa requer de nós uma resposta. Amém, amados? A Páscoa requer de nós uma resposta. Mas para isso nós temos que entender o que é Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é redenção. Páscoa é libertação.
Páscoa é a transformação, Páscoa é a mudança de vida, Páscoa é a mudança de sorte, Páscoa é a mudança de realidade, gente. E tudo isso acontece por meio do sacrifício de um cordeiro. De um cordeiro. Projeta aí de novo, Pedro, meu lindo, por favor. Êxodo 12, 41. Êxodo 12, 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos desse mesmo dia, todas as hostes do Senhor, aleluia. Pastor, o que são as hostes do Senhor? Ou melhor, primeiramente, o que significa hoste? Hoste tem o seguinte significado: é uma palavra que vem do latim e que significa corpo de tropa enfileirado, corpo de exército enfileirado, ajuntamento de grandes e poderosos soldados enfileirados. Preste atenção, até antes da Páscoa, eles são escravos. Acontece a Páscoa, eles são as hostes do Senhor, soldados do Senhor, guerreiros do Senhor, valentes do Senhor, instrumentos do Senhor, queridos. Porque aconteceu Páscoa, e Páscoa muda a nossa sorte. E pastor, o que é ser um soldado do Senhor? É ser um soldado vitorioso, é ser um soldado poderoso, é ser um soldado que certamente vai triunfar e vai conquistar, porque aquele que está com ele é o Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu com eles, porque houve Páscoa. Antes da Páscoa, o que eles não faziam, gente, eles fazem agora depois da Páscoa. O que eles não podiam, eles podem agora depois da Páscoa. O que eles não viviam, eles vivem agora depois da Páscoa. O que eles não tinham, eles têm agora depois da Páscoa. Porque Páscoa muda a nossa história. Páscoa muda a nossa sorte. A Bíblia fala que lá no Egito eles estavam numa situação tão adversa, tão complicada, tão desfavorável, que eles não tinham sequer restolho, palha para fazer tijolo. E eles viviam daquilo que eles trabalhavam, mas não tinham, gente. Mas aí a Bíblia vai dizer que houve Páscoa. E eles saíram do Egito como? De mão abanando? Carteira vazia? Meu irmão, a Bíblia fala que eles acharam mercê com o povo do Egito, de maneira tal que eles despojaram os egípcios. Toda a riqueza do Egito saiu nas mãos da nação de Israel. Sabe por quê? Porque Páscoa muda a nossa história. Quando acontece Páscoa, meu irmão e minha irmã, há uma guinada violenta na minha vida, há uma mudança, meu irmão, perceptível, clara, esplêndida, tremenda, maravilhosa na minha vida. Páscoa é isso, gente. E por que é que isso acontece? Eu falei, Páscoa é redenção. Na Páscoa eu sou redimido. E o que é ser redimido? É ser desobrigado de permanecer na condição de outrora. Ser redimido é abandonar a condição de outrora para viver algo novo, algo melhor, algo maior, algo muito mais especial, gente. Redenção me apresenta coisa nova que é melhor, coisa nova que é mais especial, coisa nova que é mais significativa, coisa nova que traz alegria para a minha vida, coisa nova que me fortalece, que me robustece, coisa nova que acrescenta e não que tira de mim. E Páscoa é isso, minha irmã e meu irmão. Páscoa é redenção, Páscoa nos redime, como aconteceu com aquele povo. E como é que aconteceu? O que foi que startou essa mudança radical, essa mudança exponencial, gente? Um sangue de um cordeiro que foi derramado. Na noite em que o sangue foi derramado, foi dada a largada para um novo tempo.
Na noite em que o sangue foi derramado, foi dada a largada para uma nova história. Na noite em que o sangue foi derramado, foi dado a largada para um novo modo de viver. Porque no sangue que é derramado, há poder, existe poder nesse sangue, amados. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da Páscoa bíblica, essa é a mensagem da palavra de Deus. Páscoa nos apresenta a redenção que muda a nossa história, muda o nosso viver, muda tudo, gente. E Páscoa, pastor, é para quem? É somente para o judeu? Não. É somente para o cristão? Não. É somente para o gentio? Não. Páscoa é para todos os povos. O Senhor amou o mundo e deseja salvar o mundo. Por isso Ele proveu Páscoa, Ele realizou Páscoa. Eu acho lindo, lá em Êxodo 12:37, a Bíblia fala que saiu o povo de Deus, saíram os hebreus, mas saíram com eles também nós. Um misto de gente, um povo que não era povo, agora é povo de Deus, porque Páscoa muda a minha história, Páscoa muda a minha sorte, Páscoa muda a minha vida, queridos. Só que quando eu aceito o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado por muita gente hoje, infelizmente, e olho somente para a Páscoa judaica ou para a Páscoa do Antigo Testamento, como fazem aqueles que, se Deus quiser, hão de aceitar Jesus, os judeus. Quando eu faço isso, gente, quando eu olho somente para o Antigo Testamento, eu deixo de perceber algumas coisas que são importantes. A primeira coisa é que Deus tinha mais gente em mente, e a prova disso somos nós que fomos alcançados por Ele, para a salvação. Amém? E a segunda coisa que é de suma importância é que sim, gente, teve um efeito positivo aquele sangue que foi derramado, cumpriu o efeito, aconteceu o que Deus queria, tanto é que o povo saiu de onde? Do Egito. Mas amados, o povo que saiu do Egito pereceu no deserto. O povo que saiu do Egito foi vencido por outras nações. O povo que saiu do Egito, se você é um entendedor da Bíblia, eles sumiram nos cativeiros. Tanto o reino do norte como o reino do sul foi feito o quê? Cativos. Eles terminaram no cativeiro. No sangue cumpriu o efeito de libertá-los, de tirá-los de lá, mas o fato é que depois eles acabaram prisioneiros, cativos e foram até destruídos. E por que isso, pastor? Porque, amados, o sangue que foi derramado no Egito teve o poder de tirar aquele povo da mão dos homens, mas não teve o poder de tirar aquele povo das mãos do pecado. O sangue do cordeiro do Egito teve o poder de tirar o homem da mão do homem, mas não teve o poder de tirar o homem das mãos do pecado. E inimigo pior que o egípcio é o pecado. Inimigo mais destruidor que o egípcio é o pecado. Inimigo mais malfeitor que o egípcio é o pecado. O pecado é uma coisa terrível, gente. A Bíblia vai nos dizer que o pecado é inimigo inclusive de Deus, é inimigo de Cristo. E se essa coisa que eu costumo dizer é uma entidade, ousa ser inimiga de Cristo e de Deus, quanto mais da gente. O pecado nos assola, o pecado nos aprisiona, o pecado nos detém, o pecado nos diminui, e o pecado no final faz o quê? Nos mata, porque o salário do pecado é a morte. E o sangue derramado no Egito foi capaz de tirar o homem da mão do homem, mas não foi capaz de tirar o homem das mãos do pecado. E queridos, essa é a nossa realidade. Esse era o nosso quadro. Nós também estávamos nas garras do pecado. Desde Adão, a palavra fala que todo ser que nasce, já nasce em pecado, já nasce com pecado. O pecado entrou em Adão e cometeu a todos.
E querido, Deus não tolera pecado, Deus não coaduna com pecado, Deus não suporta pecado, Deus não admite pecado. E a Bíblia fala que o sangue de touros e bodes não tem poder para remover de nós pecados. Então, meu irmão e minha irmã, nós estávamos em maus lençóis, porque o nosso Deus até nos ama, isso é verdade, gente, mas o nosso Deus é um justo juiz, e Ele não admite pecado, Ele não tolera pecado, Ele até alivia o pecador, quando ele se arrepende e pede perdão, mas Ele não favorece pecador. A sentença permanece inalterada. A alma que pecar, certamente morrerá. E meu irmão, o cativeiro do Egito foi terrível. O cativeiro da Síria foi terrível. O cativeiro da Babilônia foi terrível. E nós não estivemos lá, mas quantos cativeiros a gente não enfrenta? Cativeiro de apertos, de dificuldades, adversidades. Cativeiro das vicissitudes da vida. Cativeiro da doença, da preocupação, da inquietação, cativeiro de viver num mundo que jaz no maligno. Todos nós enfrentamos diversos cativeiros, mas ouça isso: por pior que sejam os cativeiros que já existiram na face da terra, nenhum cativeiro se compara àquele que Deus criou para o diabo e os seus anjos, o cativeiro chamado inferno. E a Bíblia vai dizer que, embora tenha sido criado por Deus para o diabo e os seus anjos, tem muito homem que vai parar lá. Está na Bíblia isso, gente. Muitos irão parar lá. E sabe, dentre aqueles que irão parar lá, sabe quem também iria parar lá? Pastor Magno, Big, Mozão, Pastor Eliel, vocês que estão aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas rumo ao matadouro. Todos nós estávamos fadados, estávamos condenados, estávamos destinados a essa prisão terrível, a essa prisão horrível, a essa prisão atroz, feroz, gente. Mas aí algo tremendo, maravilhoso aconteceu com a gente, como aconteceu lá no Egito, há mais de 1600 anos atrás. E o que foi? Lá no Egito, Deus virou para Moisés e falou: Moisés, pega um cordeiro, mata esse cordeiro, coloca o sangue na porta, e quando o juízo vier, ele vai saltar por cima, ele vai passar por cima, ele não vai te tocar. E conosco, meu irmão, aconteceu uma coisa muito parecida, mas um pouco diferente, porque Deus lá atrás falou: vai lá e pega o cordeiro. Já com a gente ele falou: o cordeiro está aqui, e é meu filho Jesus, e você não tem que ir até ele, é ele que virá até você para te salvar, te resgatar, te redimir, te transformar, te levar para o céu para morar com ele um dia. Você não tem que ir lá pegar, ele vai descer voluntariamente por causa de você. E ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele esteve aqui no meio de nós. E tem uma outra diferença que é tremenda, gente. Lá atrás, o cordeiro, ou o efeito daquilo que o cordeiro fez, foi tirar o povo de uma terra para levar o povo para uma outra terra. Meu irmão, com você é diferente. O Cordeiro de Deus não fez Páscoa para você, não salvou você para te tirar de uma terra para uma outra terra, mas Ele fez isso para te tirar da terra e te levar para o céu. Tu vai morar no céu, tu vai morar na Nova Jerusalém, tu vai andar nas ruas que são de ouro, você vai estar naquele lugar onde nem o sol, nem a lua, nada vai te incomodar, para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque aconteceu Páscoa para você, queridos. Páscoa para você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, queridos, para nos apresentar um lugar, nos levar para um outro lugar. Só que para que isso acontecesse, gente, uma outra coisa tinha que acontecer. E Êxodo 12 nos mostra isso muito claramente. O cordeiro tinha que ser o quê? Perfeito. Antes de ser morto, perfeito.
sem defeito nenhum, sem mácula. Somente um cordeiro sem defeito, somente o sangue de um cordeiro sem defeito seria capaz de trazer propiciação, expiação, redenção para aquele povo. E o mesmo, amado, se deu com a gente. Somente um cordeiro perfeito seria capaz de nos salvar, de nos redimir. Somente um cordeiro na forma de um homem, porque o pecado entrou no mundo na forma de um homem. Somente um cordeiro nessa condição poderia mudar a nossa situação, ou seja, ele tinha que ser um cordeiro, ou tinha que ser um homem que verdadeiramente fosse um homem, imagem e semelhança de Deus, como nós fomos criados para sermos, imagem e semelhança de Deus, sem pecado, sem mácula, sem defeito. E sabe o que acontece? Ele é testado com relação a isso. E testado por quem? Ele é testado pelo mundo. Mas Jesus Cristo não foi deformado pelo mundo. Jesus Cristo não foi destruído pelo mundo. Jesus Cristo não cedeu aos apelos do mundo. Jesus Cristo não perdeu a sua santidade, não perdeu a sua pureza por causa do mundo. Jesus Cristo, ao contrário, ele derrotou o mundo. Ele derrotou o mundo. Mas não era somente o mundo que ele tinha que derrotar para que a Páscoa pudesse nos alcançar. Ele tinha também que derrotar o pecado. A Bíblia fala que ele nunca pecou e que dolo algum se achou na boca dele. Jesus Cristo foi assediado pelo pecado, foi incomodado pelo pecado, mas ele nunca flertou com o pecado, ele nunca deu lugar ao pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado, mas não bastava, tinha mais 2 inimigos que ele precisava derrotar para poder nos libertar, para poder nos salvar, para que a redenção pudesse nos alcançar. E quem eram esses 2 que faltam? O encardido, o vermelhinho, Satanás e a morte. E a morte então, ou melhor, o Satanás entra no ringue para lutar com Jesus, mas ele é covarde, ele é desleal. Ele dá um golpe baixo em Jesus. Ele faz com que os homens a quem Jesus amou, os homens a quem Jesus soprou nas narinas o fôlego de vida, ele faz com que os homens peguem Jesus e moam Jesus, estraçalhem Jesus, desfigurem Jesus, acabem com Jesus, de tal maneira que a Bíblia fala que Jesus sequer foi reconhecido em figura humana. Olhavam para ele, mas não tinha como dizer que ele era um homem. Por trás disso está quem? O diabo, levando o homem a destruí-lo, para ver se ele blasfema, para ver se ele peca, para ver se ele fala contra Deus. Mas a Bíblia fala que como ovelha muda perante os seus tosquiadores, por minha causa e por tua causa, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. E o diabo, aquele infeliz, foi derrotado de novo. De novo. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Você tem livre acesso, mas ainda falta um, que é a morte, gente. E o diabo é covarde. Quando ele chegou lá no ringue, ele subiu com a morte. E o diabo nem percebeu o que estava acontecendo, que ele já tinha perdido. Ele achou que ele estava levando vantagem. E de repente ele escuta Jesus falar assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele olha, Jesus morreu. Venci a morte. Diabo, vencemos. Somos vitoriosos. Aí eles olham para o juiz de toda a terra: e aí? Não vai soar o gongo, não? O juiz fala: calma, tem a contagem, né? Naqueles dias se acreditava que uma pessoa só tinha morrido mesmo depois de 3 dias. É por isso que Jesus só vai no quarto ressuscitar o Lázaro. E passa o primeiro dia, e passa o segundo dia, e passa o terceiro dia, e passam ali as fases da morte, né? O olho fica amarelo, o livor morte, né? A pessoa fica azul, o rigor morte, a pessoa fica parecendo pedaço de pau, de tão dura, né? Aí o outro, eu esqueci o nome, mas tem morte também. E tem o outro que é a putrefação, fica podre. No terceiro dia isso acontece. Aí a morte, o diabo está olhando: e aí Deus, já deu o terceiro dia. Mas de repente, o que é que a morte escuta? Eu sou o primeiro. E eu sou o último.
estive morto, mas estou vivo e trago nas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluias! Páscoa é isso, gente. Páscoa é essa verdade, queridos. Um cordeiro que se entrega para te resgatar, para te redimir, para te salvar, para transformar a tua história, mudar a tua vida, para cancelar todo escrito de dívida que era contra você. Por causa desse cordeiro que derramou o seu sangue e que ressuscitou, a ira de Deus passou por cima de você, passou ao largo de você, saltou por cima de você, mas não destruiu você. E o resultado é, projeta por favor Pedro de novo, 1 Pedro 3:4. Oh, aleluias, isso é tremendo demais, queridos. 1 Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Quando Ele ressuscita, Ele nos regenera, ou Ele nos recria, ou Ele nos cria de novo para uma nova criação. Meu irmão, você está numa outra dimensão de existência, você agora é eterno. Isso significa que o dia que você morrer, tu vai passar da morte para a vida, e tem até uma promessa com relação a esse teu corpinho que tu vive cuidando. Até o teu corpo vai sair do sepulcro e vai subir glorificado, meu irmão, porque o Senhor te regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição. Cadê o outro? O 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é um cidadão do céu, você vai morar no céu. Sabe o que significa? O túmulo não vai ser o teu fim, o crematório não vai ser o teu fim, o rio, pode me jogar no Paranoá, mas lá não vai ser o meu fim, da sua mãe. Nós iremos ressuscitar num corpo glorificado um dia, porque houve Páscoa, gente. Porque houve Páscoa, gente. Oh, amados, isso é tão tremendo. Eu tive a felicidade, em meio à infelicidade, de fazer um sepultamento essa quinta-feira, né, mozão? Foi sexta? Sexta, né? Quinta, que fui lá. Gente, de uma serva do Senhor. Quiseram fazer uma coisa assim meio corrida, disseram que não ia ter velório, que não ia ter ninguém, mas Deus é tão bom que tinha gente, foi gente. Aí disseram que ia sair direto para a capela, para o buraco, mas Deus foi tão bom que quando chegou no buraco, esperaram um pouquinho, não tinha aquele negócio de botar o caixão em cima, botaram assim no chão mesmo. Eu falei, abre essa tampa aí, meu irmão, e comecei a falar de Deus ali, uma serva de Deus, e meu coração inflamado, aquecido. Eu já vi ela na glória do céu, na presença de Deus, e teve palma, teve louvor, teve alegria, porque teve Páscoa. O meu Jesus ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E todo mundo grato. Pastor, obrigado essa palavra. Oh, pastor, eu não queria fazer assim, mas ainda bem que foi assim. Minha irmã, é assim, teve Páscoa. Então você não morre, passa da morte para a vida. Amém, amados? Amém, queridos? Toma posse disso, teve Páscoa. Entenda realmente o que significa Páscoa. E amados, voltando para a gente poder fechar, para que eu entenda a Páscoa, conforme eu falei, eu tenho que olhar para a Bíblia toda. Amém, amados? Eu não posso ser desse tipo de crente que vive falando, não, você não tem que ler o Antigo Testamento, ou você só tem que ler o Novo Testamento. Não, o que você tem que fazer é ler, é conhecer a Bíblia toda. E amados, quando eu olho para o ontem, para o Antigo Testamento ou para a Páscoa judaica, e olho para o hoje, para o Novo Testamento, ou para a Páscoa cristã, sabe o que eu percebo? Um paralelo profético. Eu olho para o ontem e olho para o hoje e vejo um paralelo profético que aponta para o meu amanhã. O meu amanhã é no céu. O meu amanhã é morando com Deus, é habitando com Deus. E essa coisa eu só aprendo quando eu percorro a palavra inteira. E queridos, para a gente poder fechar,
A Páscoa é uma coisa que nós temos que entender. Mas mais do que entender, preste bem atenção nisso, é uma coisa para a qual nós temos que responder. Nós temos que apresentar uma resposta, para que o sangue do Cordeiro seja eficaz, para que aconteça aquilo que Deus planejou. Nós temos que responder corretamente. Pastor, o que isso significa? Que sim, o Cordeiro tem que fazer alguma coisa, mas nós também temos que fazer. Pensa comigo. Deus falou com eles e deu uma série de instruções, não foi? Vocês vão comer à pressa, cajado na mão, ervas amargas, pães asmos sem fermento, não foi? Um montão de coisa. Mas o que fez com que o anjo da morte passasse por cima? O sangue de quem? O sangue de um cordeiro. O sangue de um? O dono do sangue é o? Então, amados, preste atenção nisso. Eu já sei o que faz o sangue do cordeiro e o cordeiro. Eu tenho que aprender o que eu tenho que fazer com o cordeiro que é dono do sangue. Porque se eu não fizer com o cordeiro que é dono do sangue o que eu tenho que fazer, o anjo da morte vai entrar na minha casa. Vai acabar com a minha vida. Se alguém não fizesse isso, iria acontecer. E talvez tenha até acontecido. Aí a Bíblia vai e me fala uma coisa que é muito linda, né? Vai lá, Pedro, por gentileza, Êxodo 12, versículo 3. Êxodo 12, capítulo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vai pegar e levar para a casa dele. Vai pegar e colocar dentro da casa dele. Aos que dia? Volta agora a 12:6. E o guardarás até o 14º, 4 dias desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Deus falou o seguinte: Moisés, fala para o povo que só dá certo se for assim. Eles vão ter que pegar um cordeiro no 10º dia, colocar um cordeiro dentro da casa deles, ficar com o cordeiro até o 14º dia, e então fazer o quê? Matar esse cordeiro no 14º dia. Deus não podia ter dito assim: no 14º dia você vai lá no quintal e pega o cordeiro? E já mata o cordeiro de uma vez? Podia ou não podia? Podia, mas ele não fez isso. O que ele falou? Antes de você matar, você tem que se aproximar. Antes do sangue escorrer, você tem que conhecer. Você tem que ter mais proximidade, mais intimidade, mais relacionamento. Pega o cordeiro lá e traz para dentro da sua casa. E convive com ele. E dorme com ele, e acorda com ele, e se alimenta com ele, e anda com ele, e brinca com ele, e fica com ele. Se ajunta a ele, porque ele é poder, ele é poder. Você está vendo um cordeirinho, mas presta atenção, ele não é cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Você não percebe, mas é ele que você está botando na tua vida. E quando ele bradar através do sangue dele, até a morte vai correr. Mas pega o cordeiro no 10º dia e guarda até o 14º dia. Meu irmão, sabe o que isso me fala? Todos nós temos o nosso quintal, né? O cordeiro daquelas pessoas já estava no rebanho, estava ou não estava? Já estava no quintal daquelas pessoas. Podia ter ficado no quintal, mas Deus mandou botar dentro de casa. E todos nós temos o nosso quintal, onde o cordeiro está. Ah, eu tenho um quintal, o meu quintal, por exemplo, é o quintal onde eu tenho dificuldade de adoração. Mas o cordeiro está no meu quintal também. Ah, eu tenho dificuldade de ser fiel, mas o cordeiro está no meu quintal também. Ah, eu tenho dificuldade disso e daquilo, o cordeiro está no meu quintal. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, o cordeiro eu sei que ele existe. Meu irmão, não basta ter o cordeiro no quintal, tem que botar dentro da casa, tem que ceder à direção de Deus, tem que ceder ao ordenamento de Deus, tem que fazer de acordo com a palavra de Deus, porque somente fazendo de acordo com a palavra de Deus, esse sangue vai te proteger, esse sangue vai te guardar, esse sangue não vai te deixar morrer. Por isso, minha irmã e meu irmão, tira o cordeiro do quintal e coloca ele dentro
dentro da tua casa, da tua vida, do teu coração, da tua mente, das tuas prioridades. Guarda esse cordeiro contigo, porque o sangue dele já te salvou, já te salvou, já te salvou, queridos. Amados, Páscoa fala de salvação, salvação fala de graça. Então há uma correlação entre Páscoa e graça, gente. A graça é favor imerecido, é fato. Assim como os egípcios receberam lá a libertação, você tem direito à salvação. Mas não se esqueça disso. Você tem que ter intimidade com o Cordeiro. Amém, amados? Você tem que ter proximidade com o Cordeiro. Você tem que tirar o Cordeiro de onde ele está agora, eu não sei onde ele está, e trazer ele para o mais perto do seu coração possível. O mais perto possível. E se você fizer isso, eu te asseguro, você vai ter uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa, porque o sangue do Cordeiro vai ser eficaz e o juízo de Deus vai passar por cima de você e de toda a tua casa. Amém, meus irmãos? Amém? Entenderam bem isso? Compreenderam bem isso? O sangue é poderoso, mas o sangue tem um dono, e eu tenho que aprender a lidar com o dono desse sangue. E eu lido corretamente é quando eu tiro ele do quintal e coloco ele dentro da minha casa. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluias. Oh Deus, hoje é uma noite especial, queridos. Hoje é noite de salvação, noite de redenção. Hoje é noite de mudança de história, de mudança de sorte, de mudança de paradigma, de mudança de vida. O escritor aos Hebreus, ele vai falar que aquelas coisas que aconteceram lá atrás são sombra das coisas que haveriam de acontecer comigo e com você. Oh, meu irmão, eu acho lindo, eu acho tremendo, porque Deus fala: este vos será o principal dos meses. Esse é o primeiro dia. Deus está falando por causa da Páscoa. Eu estou mudando o calendário da tua existência. Talvez até aqui foi um calendário de aperto, um calendário de sofrimento, um calendário de dor, mas Deus está dizendo assim, ó: eu vou te dar um calendário de vitória, um calendário de conquista, um calendário de triunfo, um calendário de novidade. Deus está dizendo que vai hoje restituir aquilo que você já perdeu. A Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, eles saíram levando herança, levando riqueza, e isso é sombra de algo que Deus quer fazer comigo e contigo. E eu declaro sobre a tua vida que venha a restituição, que venha a devolução, devolução da alegria, devolução da paz, da harmonia, devolução da afetividade, devolução da capacidade. Que Deus hoje te restaure, porque hoje é Páscoa, hoje é Páscoa, hoje é Páscoa, hoje é Páscoa. A Bíblia vai dizer que eles eram escravos um dia e horte do Senhor no outro. Eu declaro: você é soldado de Deus, há poder na tua vida, a capacidade de derrotar esse inimigo que tem roubado o teu casamento, esse inimigo que tem roubado a tua filha, o teu filho. Você tem poder, você é hoste do Senhor, porque Páscoa aconteceu. O Cordeiro foi imolado, mas o Cordeiro ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou, e ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ei, aleluia, glória a Deus. Aconteceu Páscoa de novo. Você pode aplaudir Jesus, dizer obrigado, obrigado, Senhor. Aleluias, oh, aleluias.